Olá, hoje me deparei aqui com uma declaração do petista Emir Sader, um dos intelectuais, considerados intelectuais pelos petistas, onde ele, em seu Twitter, ameaçou publicamente o juiz Sérgio Moro. Ele disse com essas palavras: "Esse juizinho fascistoide precisa saber que qualquer provocação para cima do Lula vai ter resposta duríssima para cima dele." Isso me fez refletir muito sobre duas coisas. Primeiro, que tipo de coragem imbui um homem desse, que é apenas um intelectual, pertence ao partido, ele não tem foro privilegiado, não tem nada que lhe garanta falar esse tipo de coisa sem que sofra alguma sanção por parte do Estado, pelo menos uma investigação para saber o que ele quis dizer com essa resposta duríssima, Mas o que leva ele, quem concede a ele tal poder para que ele se sinta seguro para fazer uma declaração desse tipo contra uma autoridade de Estado de maneira pública em seu Twitter? Aí isso me fez refletir sobre outros pontos também a respeito da nossa democracia atual, que fazem com que a gente perceba, tenha certeza de que nós já não vivemos mais em um Estado democrático de direito. Nós temos uma presidente, e não presidenta, que o correto é presidente, uma presidente eleita de maneira estranha. Afinal de contas, houve todo aquele lance da Smartmatic, que muitas pessoas não sabem, outras pessoas não querem saber, quando tocam ali fogem um pouco, mas houve aquele lance da Smartmatic, houve aquele lance da apuração a portas fechadas, com o Dias Toffoli, que depois da eleição miraculosamente virou um ministro do STF, mas são coisas que nós não podemos afirmar, mas que realmente são estranhas, Ali há algo que foi questionado, principalmente nessa questão da apuração, a segurança das urnas eletrônicas, etc. Mas já a começar por isso, a gente já vê que teve algo estranho na eleição. Tudo bem, ela foi eleita. Vamos dizer que ela foi eleita democraticamente, que aquela maioria apertada a elegeu. Mas então nós vemos a Dilma cada vez aparecendo menos. Às vezes que aparece, só fala coisas sem pé nem cabeça. Então, e quando nós vamos nos deparar com uma propaganda política do PT, quem aparece falando com vezes de presidente é o Luiz Inácio Lula da Silva, que já não é presidente há muito tempo. O Lula é hoje o líder, um integrante do PT, que dentro do PT tem o seu aspecto histórico que eles consideram, mas para o país, para o Brasil, o Lula não exerce mais nenhum cargo público, ele não é mais nada. Ele foi um presidente do Brasil, apenas isso. Como pode um ex-presidente do Brasil vir falar ao povo como se ainda fosse presidente? Isso é uma coisa que a gente deve se questionar. Até porque isso vem acontecendo constantemente e as pessoas ligadas ao governo do PT, os líderes de movimentos sociais, cada vez mais emitem declarações até agressivas, ameaçando o povo brasileiro, com uma autoridade que foi dada a eles por quem? Quem deu essa autoridade para eles? Eles foram eleitos por alguém? Eu queria saber quem elegeu o Stedley para que ele fale em nome dos brasileiros. Eu queria saber isso. Então, a gente vê que o que define um governo, é a ideologia dele, a forma como ele se expõe ao povo. E não apenas o aspecto econômico, como algumas pessoas dizem, como eu vejo algumas pessoas afirmarem. Algumas pessoas dizem, não, o socialismo não existe, hoje o que nós temos é um capitalismo keynesiano. Não é um capitalismo keynesiano. O governo não pode ser definido apenas pela forma como ele lida com o dinheiro. Nós não estamos elegendo um administrador do nosso dinheiro, nós estamos elegendo um administrador do país como um todo, inclusive nos aspectos ideológicos. Então, quando eu vejo esse governo tomando essas atitudes, eu fico estarrecido. Eu acho que o Ministério Público deve observar bem esse Emir Sader a partir de hoje. Infelizmente, eu penso que eles estão com as cartas nas mãos,
e jogar dentro das regras com quem domina as regras e quem tem as cartas marcadas é perda de tempo, mas a gente não pode esmorecer. A gente tem que usar os meios que pode. Então, para mim, o único meio mais viável de se combater todo esse grupo, né, que se apossou do país de maneira não legítima, de maneira ilegítima, é com desobediência civil, mas uma desobediência civil não de quebrar tudo, de sair quebrando as ruas, porque isso só vai gerar prejuízo ou para particulares ou para nós mesmos, porque a conta quem paga é a gente, a partir do momento que a gente depreda patrimônio público. A desobediência civil que eu acredito que funcione é justamente o panelaço, quando eles abrirem a boca, a gente bater panela. É o que acontece com alguns deles, que vão no restaurante e as pessoas que estão no próprio restaurante os rejeitam. Isso vai fazendo com que eles fiquem sem espaço. O panelaço é tão funcional, tão importante, que graças ao panelaço a Dilma não aparece mais nos horários públicos do PT. Vocês já repararam isso? Nas propagandas do PT, digamos assim. Vocês já repararam isso? Então, o caminho que a gente tem é esse. Eles vão fazer isso que eles estão fazendo mesmo, ameaçar as pessoas, tentar espernear, ameaçar autoridades, mas essas autoridades não podem esmorecer. O que nós temos que fazer agora é apoiar totalmente o juiz Sérgio Moro, dar força para ele, deixar bem claro que o povo está do lado dele. Como pode um governo democrático, uma presidente se manter com uma rejeição de mais de 90%? Vocês já se perguntaram sobre isso? São coisas que nós devemos nos perguntar. As pessoas discutem, não querem discutir política, não querem saber sobre política, não querem ler sobre política, talvez por medo da infelicidade que isso vai lhes causar, mas as pessoas adoram discutir futebol, adoram discutir a política do futebol. Se você chegar em qualquer lugar e perguntar para um cidadão médio sobre como o técnico de determinado time está gerenciando o time, ele vai saber dizer. Como o Eurico Miranda está fazendo com o Vasco, ele vai saber dizer. Agora pergunta para ele sobre Foro de São Paulo. Pergunta para ele sobre diálogo interamericano. Pergunta para ele sobre a ligação das Farc com o Foro de São Paulo, definida nas atas iniciais do Foro de São Paulo, que eles assinavam. Há vídeo de reuniões do Foro de São Paulo onde um dos militantes da Farc que foi morto é citado de maneira honrosa. Então, o brasileiro precisa acordar, o brasileiro precisa abrir o olho e a gente tem que partir para o desrespeito a esses caras, sem violência, não precisa ser violento, mas a gente tem que desobedecer eles, mostrar que eles não nos representam, porque eles não nos representam. Não nos representam mesmo. Eles estão afundando o país, estão destruindo a todos nós, estão destruindo o conceito de família, estão destruindo o futuro da nação. Parece piegas o que eu estou falando, né? Parece piegas, mas não é não. Até a próxima.